Fla-Flu, a festa de todos, dos torcedores ilustres e da multidão empolgada. Hoje a gente vai ter um Fla-Flu. Trouxemos aqui o Tico Santa Cruz, que é vocalista da banda Detonautas, que era a favor do governo Dilma, que foi empichado pelo Senado nesta semana, e o carioca, o Marvio Lúcio, que é humorista, radialista e membro do programa Pânico. Boa tarde a vocês, tudo bem? Boa tarde. Bom, vamos dizer o seguinte, né, que a gente está dividido aí como a banda AC/DC, né, antes de Dilma, depois de Dilma, né, quer dizer, caiu, a presidente está afastada, a gente tem aí um novo governo. Ontem o Michel Temer já fez ali o seu pronunciamento, anunciou o ministério, não tinha uma mulher no ministério, né, isso foi uma coisa que saltou ali aos olhos. Queria, enfim, ver a avaliação de vocês depois de tanta briga e tanta polarização ao longo desse processo, né. Quer falar primeiro, Tiago? Acho que o Carioca pode começar, porque as pessoas que de alguma maneira tentaram e conseguiram levar esse impeachment adiante é que devem se manifestar nesse momento, eu acho, a respeito do governo do Temer. E aí? Olha, eu acho assim, em primeiro lugar, o Brasil tem que comemorar, que o Brasil se livrou, como diria o professor Vila, né? O professor Vila é muito engraçado, trabalha lá comigo na Marco Antônio Vila. Marco Antônio Vila, historiador. Num projeto criminoso de poder. Então eu acho que é válido num primeiro momento a comemoração, porque foi o povo que derrubou a presidente. Entendeu? O Congresso é apenas um instrumento. Mas aquelas manifestações, tanto as de 2014 como as de 2013, 14, 15, 16, foram fundamentais para pressionar o Congresso, que o povo não queria mais esse governo que estava aí, tanto o governo quanto o Partido dos Trabalhadores. Agora é hora de esperar, hora de aguardar. No primeiro dia não dá para avaliar, ou tirar qualquer conclusão. Mas qual que é a sua impressão inicial? Por exemplo, o fato de não ter mulher, não ter negro, tem uma turma ali que o presidente é o presidente mais velho do Brasil a assumir. Quer dizer, é uma coisa um pouco antiquada, Nosso projeto, digamos assim. O Brasil, eu mandei comprar naftalinas para colocar nos armários de Dom Pedro aqui que temos aqui. E a expectativa também é que haja uma virada um pouco à direita no governo. Quer dizer, você tem ali essas políticas sociais, inclusão, algumas declarações desses novos ministros já apontam um pouco para isso. Você não tem um pouco de temor aí de ter um retrocesso do ponto de vista de costumes? Você que sacaneia todo mundo? Eu acho que a gente tem que sacanear tudo que tiver. Eu acho que o humor é um meio de informar as pessoas, porque muitas pessoas, quando falam de política, falam o seguinte: mas política é chato. Não, o humor, ele entra numa forma ali de você, de certa forma, conseguir mostrar como tem a charge, como tem... Eu acho que é isso. Mas eu acho que a gente tem que esperar, né? Eu acho que, do jeito que estava, não dava. O Brasil estava não tinha agenda. O Brasil, o governo federal, ele só estava... desde há 1 ano e meio, tentando o tempo todo, tentando se sustentar. Então o Brasil perdeu relações exteriores, o Brasil perdeu tudo. Entendeu? Criou-se um governo para tentar salvar o governo. E eu acho que agora a gente tem uma chance da gente olhar para frente, entendeu? O povo conseguiu o que queria, agora vamos continuar lutando, né? Porque não existe vitória. Eu acho que é um processo, passo a passo, e daqui em diante, continuando com as mobilizado tanto a esquerda quanto a direita, quanto o que for, entendeu? Eu acho que nós temos um caminho positivo pela frente. Eu acho que a gente tem que trabalhar para isso, continuar Operação Lava Jato, punir quem tiver que punir. E é o Brasil, a internet, o povo ditando a política. E é assim que tem que ser. E aí, Chico? Bom, eu particularmente acho que a gente não tem motivo absolutamente nenhum para comemorar se o fato de que as mobilizações eram motivadas por uma questão de combate à corrupção. A gente abre o primeiro, né, já dia sob o comando do Temer, que é um presidente ficha suja, né, quer dizer, o primeiro presidente ficha suja da história. Se cria um dispositivo que é a ficha limpa para poder não colocar no poder pessoas que tenham relações, enfim, com algum tipo de ilegalidade. E a gente tem um presidente ficha suja que nomeia 7 ministros que são investigados pela Lava Jato, que passam a ter foro privilegiado, que foi uma crítica muito feita ao fato da Dilma ter procurado, teoricamente, tentar blindar o Lula
colocando o Lula como ministro, né? E além de não ter mulheres, além de não ter negros, além de não ter representatividade nenhuma, ele encerra as atividades de ministérios importantes, como o Ministério da Cultura, como o Ministério das Mulheres, como o Ministério, enfim, que trabalhavam com as minorias. Então é um governo que está pautado principalmente pelo objetivo de oferecer àqueles que de alguma maneira motivaram esse impeachment, ou mobilizaram esse impeachment, ou que sustentaram e financiaram esse impeachment, o retorno que eles precisam para poder continuar nesse poder. Mas e o argumento que o Carioca coloca, né? Que o país, de fato, em algumas áreas, ele estava sem agenda, né? Quer dizer, a gente está aí 1 ano e meio, por baixo. Por baixo, até por culpa da oposição, a presidente Dilma Sim. também, etc. Quer dizer, o país está completamente sem agenda, uma recessão brutal, 4%, Sim. etc. E o que ele coloca, que eu tendo a concordar um pouco, é que também houve uma massa de pessoas indo à rua contra o governo, né? Enfim, qual é a avaliação que você faz, assim, retrospectivamente agora? Agora a Dilma é passada por enquanto, né? Vai ter o julgamento afastado. Afastar a mandioca. Por enquanto. Eu acho que houve manifestação de ambos os lados. Sim. Né? Houve tanto em favor do impeachment quanto contra o impeachment. Né? Eu acho que essa sem dúvida nenhuma, o que fez o impeachment acontecer foi uma motivação política. Né? Porque do ponto de vista de quem estava nas ruas, a mobilização era contra a corrupção. Né? E esse discurso que foi usado contra a corrupção, ele não se aplica no caso da presidente Dilma como figura, como indivíduo, né, na presidência. Porque a presidente Dilma não responde por nenhum crime de corrupção. A presidente Dilma está respondendo por um processo dentro do legislativo, onde são apontadas pedaladas, que são, teoricamente, seriam uma punição desproporcional para o tamanho da questão que foi implementada como lógica para poder derrubar a presidente. Então eu acho que a mobilização em prol, né, ninguém é a favor da corrupção, não conheço nenhum movimento ou qualquer tipo de pessoa que seja a favor da corrupção. E eu acho que as pessoas estão confundindo as ações da Lava Jato com o que está acontecendo dentro do impeachment da Dilma, pautado pelo texto que foi apresentado, né, pelos juristas que fizeram essa defesa do impeachment. Então, acho que a gente tem que primeiro dividir as questões para não confundir o público. Né? O combate à corrupção é uma coisa, o impeachment não está sendo promovido pelo combate à corrupção, está promovido baseado numa pedalada, ou nas questões das pedaladas. Então, eu acho que dentro desse viés, quer dizer, dentro do que a gente está colocando, soa um pouco contraditório, né, por conta de tudo que aconteceu, de todos os discursos que foram feitos, colocar essa equipe que está assumindo o poder nesse momento. Eu acho que a Letícia Sabatella foi no Vaticano mandar a canonização da Dilma lá. Ela foi lá levar a canonização da Dilma. Eu acredito muito nisso, né? Eu acho que ela foi lá, o Papa Bento leu, vai colocar no processo de canonização da dona Dilma. Eu acredito nisso. Mas, de fato, o que ele está colocando é o seguinte, é que não há nenhuma acusação formal, ela não foi acusada de nada, a presidente Dilma, e, de fato, você concorda com isso? Quer dizer, o impeachment da Dilma é um processo que foi gerado, engendrado e decidido dentro do Congresso Nacional. Certo, um processo político. É um processo político. Que é legal. Dizer, a lei é um legal. processo legal, etc. Mas muita gente diz o seguinte, olha, se a economia tivesse crescido 3,5% ano passado, tivesse todo mundo feliz, a popularidade da Dilma tivesse em 70%, 80%, ela não teria caído. O Lula foi reeleito em 2006, depois do escândalo do Mensalão. Claro. Olha, eu acho assim que o que aconteceu foi uma conjuntura de coisas. Eu acho que a economia, logicamente, derruba governo no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, quando você tem um problema econômico, principalmente se for por causa das pedaladas, né? O rombo fiscal que o Brasil ficou, aí a queda do governo. Mas eu acho que a conjuntura, acho que o povo, o movimento Passe Livre que acabou desencadeando no que virou, né? Lembra de 2013? Aquelas manifestações que ninguém sabia e o governo rezando para não colar nela, não colocar esse adesivo dessa manifestação. Mas, obviamente, não teve jeito. O desastre foi muito grande. A incompetência dos ministros, de todo um sistema que o PT elaborou para um projeto para se perpetuar no poder, acabou sendo deflagrado. Até a própria Operação Lava Jato, que acabou aparecendo, ela, em 2013, autorizou a delação premiada na lei, acabou isso voltando-se contra ela. Então, eu acho que o povo, esse impeachment é do povo, é do Brasil, entendeu?
Chico, como é que vai ficar a esquerda aí? Como é que você vê o futuro? Ontem a gente viu uma imagem bastante melancólica ali, que foi a Dilma na hora que ela estava fazendo o discurso do lado de fora, né, do Palácio Planalto, o Lula quieto, coçando ali o bigode e tal, e não apareceu, né, o ex-presidente Lula no 1º de maio aqui em São Paulo. Como é que você vê assim, essa reorganização e para onde é que tem que ir, né? Primeiro eu queria perguntar ao Carioca qual é a democracia que derrubou um governo por conta da economia. Se ele me falar qual foram essas democracias, eu aceito o argumento de que a economia... Fernando Collor de Mello. Não, Fernando Collor de Mello não foi por conta da economia. Ele confiscou o dinheiro, o povo ficou revoltado. Foi Não, uma sucessão de coisas que levou à queda do Collor. Quais são inclusive, o Luiz Inácio Lula da Silva foi um dos construtores. Eu até tenho um vídeo que eu postei ontem, ele falou assim, nós já estamos juntando 2/3 do Congresso Nacional e o impeachment vai ser aprovado. Bom, o Fernando Collor de Mello ele foi afastado, ele não foi impeachmentado, ele renunciou diante do processo. Mas eu estou te fazendo uma pergunta bem clara. Qual foram os governos, você falou que governos no mundo todo, aonde fora do Brasil, outro governo democrático a Grécia acabou de cair por causa do dinheiro que acabou. Mas foi impeachmentado? Não, o cara saiu, pô, foi pra rua, a mesma coisa. O processo de impeachment é um processo previsto pela Constituição, com diretrizes bem claras sobre a respeito da forma como esse dispositivo deve ser usado. Mas aí, de qualquer forma, esse dispositivo até então, até o momento, ele não foi julgado ainda no âmbito no final dos 180 dias, quando o Lewandowski vai junto com o Senado analisar se há ou não as provas necessárias para poder legitimar ou não o impeachment. Então a gente ainda não pode falar, ela foi afastada por um processo político, sem dúvida nenhuma, que é relacionado ao fato de que Dilma não tinha maioria dentro do Congresso Nacional, sofreu uma trava gigantesca, né, de setores que perderam as eleições. É importante a gente deixar isso claro, porque foi retirada de um governo legítimo votado nas urnas por um grupo de parlamentares que conseguiu, de fato, fazer uma trava, prejudicar a economia ainda mais do que já estava sendo prejudicada, criando uma série de problemas para a população, desemprego, aumento de inflação e algumas outras questões, mas efetivamente a pedalada, que é o viés por onde está sendo levado o impeachment, ele não é proporcional à retirada de um presidente. Ou seja, a gente está colocando em xeque a questão da democracia do país. Isso é que tem que ficar claro, porque a gente não está discutindo aqui a questão da Lava Jato em relação a Dilma, certo? Então é uma coisa e outra coisa. Agora, com relação à sua pergunta em relação à esquerda, como fica a esquerda, eu acho que agora cabe uma autocrítica da esquerda. Eu acho que é necessário que o PT venha a público fazer uma autocrítica em relação às questões que foram feitas de forma equivocada, de forma como foi utilizado o sistema, o mesmo sistema que outras vezes foi criticado pelo próprio PT. E eu acho que nesse momento a esquerda se juntou em frentes que estavam separadas, porque há muitas contradições também dentro da esquerda, né? Então é um momento muito fértil para o surgimento de novas formas de abordagem, de novos grupos, de novas maneiras de se manifestar, de novas maneiras de se colocar pautas e de se apresentar projetos. E principalmente, eu acho que na minha visão, que participou ativamente dos movimentos de esquerda, é uma forma da gente poder tentar renovar, né, os quadros que possam vir no futuro a ocupar espaços nas assembleias, nas casas legislativas. Eu acho que a política nunca esteve tão em evidência. Eu acho muito importante, inclusive, a iniciativa do Fla-Flu, né? Porque antigamente, no passado recente até, se você se colocasse contra a esse jeito de governar, você era militar, porque vão colocando adesivos em você. Ah, você não é a favor, então você é Bolsonaro, ou você é a favor da ditadura militar. Eu acho que não, eu acho que o que a gente quer é um Brasil funcional, onde a gente paga os impostos e o Brasil controle, a gente com muita transparência, entendeu? Eu sou contra o aparelhamento de Estado, eu acho que o Estado tem que ser menor, eu acho que o Estado tem que funcionar de acordo com os tributos, como, sei lá, o condomínio do prédio, você paga o condomínio e aquela grana é rateada entre todo mundo para melhorias. Eu acho que o Brasil tem que ter esse pensamento mais funcional, parcerias público-privada, entendeu? É nesse sentido. Eu acho que as esquerdas, elas estão muito ligadas ao passado ainda, sabe? Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais moderno. O Brasil tem que se modernizar e eu acho que esse jeito que a gente conseguiu colocar a Dilma para fora, o povo brasileiro, essas pessoas que rejeitavam, tem que ser mais prático, entendeu? Tem que ser, esse processo não pode ser tão lento e doloroso, ele tem que ser um processo mais simples, menos burocrático. Não tá bom? Vamos lá, é como uma empresa, troca.
entendeu? Mas aí o que você está propondo? Que se tire o presidente se não tem... Como, sei lá, o parlamento, se conversar sobre um parlamentarismo, primeiro-ministro não está bom, troca. Eu acho que a gente tem que se modernizar, tem que ser menos burocrático, menos papo, mais funcionalidade. Mas uma pergunta para vocês dois. A grande crítica que se fez aí, até em parte da esquerda, com a presidente Dilma Rousseff, foi que ela não aproveitou a força que tem aí, que alguns concordam com isso, com a força que o capitalismo tem, a livre iniciativa, etc., para beneficiar-se desse enquanto governo. Uma coisa que o presidente Lula teria feito nos primeiros anos do seu governo. Quer dizer, ele veio lá cheio de desconfiança, o dólar a 4, o país um caos, etc. Ele fez falou, a carta aos brasileiros. nós vamos governar com as forças aí econômicas que estão à disposição e nós vamos distribuir renda. Sim. A Dilma foi para um lado mais intervencionista, né? Defendendo esse governo, etc. Você ver uma quebra aí nesse ciclo com a Dilma? Errou aí nisso? Não, veja bem, eu não estou fazendo uma defesa do governo. Eu acho que o governo errou em vários aspectos. Eu acho que quando a gente está debatendo essa questão do que a gente está debatendo nesse momento, é a defesa da democracia, sim, que é uma diferença grande, porque o governo está lá e deve ser criticado em seus erros. E deve ser também reconhecido em seus acertos. A gente tem que reconhecer todos os acertos que foram feitos nas áreas sociais e reconhecer que houveram erros, sim, do ponto de vista econômico. Mas eu acho que, por exemplo, a gente não pode comparar o Brasil a um condomínio, porque não existem as contradições de pobreza, de má distribuição, de injustiça, né, de uma série de problemas que um país tem quando você administra um condomínio. A própria, se você fizer esse tipo de comparação dentro do próprio condomínio, né, quando você tem uma reunião de condomínio, você vê a quantidade de dificuldades que há para se chegar a um consenso em coisas básicas. No condomínio todo mundo tem dinheiro para pagar o condomínio. Todo são mundo iguais. Tem dinheiro. Não. Então, na questão que eu tô querendo dizer o seguinte, é que a gente não pode falar que houve algum avanço em termos práticos do que foi pleiteado pela população quando a gente coloca dentro de um governo, quer dizer, a estrutura que, de certa forma, sempre foi a estrutura que manteve o sistema da maneira como ele funciona. Ou seja, ao invés da gente tentar buscar uma solução através da pressão popular, que poderia estar, de alguma maneira, tentando buscar pautas que não fossem o impeachment, para forçar que o Congresso Nacional aprovasse medidas que fossem necessárias para pautas direcionadas dos interesses de quem estava na rua, o Congresso Nacional, a população foi pressionar a presidente, foi derrubar uma presidente. Então, beleza, derrubou a presidente, colocou quem no lugar? Uma pessoa ficha suja, que já colocou pessoas dentro do Ministério que são pessoas que estão tentando por exemplo, está falando de questão de transparência. O órgão da Controladoria Geral da União, por exemplo, já foi extinto. Já se criou um outro mecanismo onde o governo é que vai determinar quem é que vai fazer esse tipo de controle da transparência. Então não há transparência, não há intenção real de se motivar um Brasil em prol dos brasileiros. Há uma tentativa agora de conciliar o mercado. Um mercado no momento onde o país está passando por uma crise extremamente complicada, que é política sim, que começou dentro de um viés político sim, onde um candidato perdeu uma eleição e pelo fato de ter perdido a eleição e a Dilma não ter conseguido eleger um Congresso compatível para poder ter governabilidade, ela simplesmente perdeu totalmente a sua capacidade de governar. Então há uma contradição nesse aspecto, porque eu não vejo realmente nenhum benefício, nenhuma mudança estrutural, de fato, que privilegie o povo brasileiro e as pessoas que estavam nas ruas. Então fica contraditório na medida do possível, enquanto a gente estava lá no discurso de vamos tirar os corruptos do poder e tirar uma pessoa que não está envolvida em nenhum caso de corrupção, que não está diretamente ligada a nenhuma investigação da Lava Jato e colocar pessoas que estão diretamente envolvidas. Então é complicado. Ela falou uma frase muito importante, você assumiu, ela perdeu a capacidade de governar. E aí, vai continuar governando? Mas se a gente tirar aí todos vai aumentar a os miséria, vai contra o teu discurso, vai contra 11 milhões de desempregados, vai tudo contra isso. E você não respondeu também o que ele falou sobre a intervenção na economia, dela taxar a gasolina, reduzir a luz e quebrar o setor elétrico. Eu acredito que a Dilma tenha feito algumas medidas e eu te falo quais Alguma, foram. não. Eu te falo quais foram. Por exemplo, quando a Dilma desonerou uma parte do setor industrial ali, principalmente do médio empresário, tudo, que ela fez que a priori era uma coisa para poder incentivar, né, o desenvolvimento desse setor, ela fez isso num momento equivocado. Ela tinha que ter aumentado, por exemplo, a luz, a gasolina no momento certo e por uma questão de, livre obviamente... mercado. Por uma questão de ajuste, com a questão dos ajustes que tem que ser feito. Todo ano é feito um ajuste em relativo à inflação, em relativo aos mercados. Então, você teria que ter feito esse ajuste. Esse ajuste não foi feito
no momento certo. O que quê? aconteceu? Por que Entrou ela não uma fez? crise hídrica, Você lembra uma do discurso crise dela? geral que movimentou o setor, por exemplo, da energia elétrica, que colocou a bandeira da luz da energia elétrica altíssima e que onerou, obviamente, todo mundo. Então, ela quer dizer, cometeu equívocos sim. Tinha que ter feito esses ajustes no tempo certo, no primeiro mandato. Não fez, foi tentar fazer no segundo. Mas ela não acabou ganhando a eleição, dizendo que não faria esses ajustes e fez o ajuste? Sim, ela ganhou a eleição usando um discurso, de fato, que foi um discurso onde ela se pautou por um programa de governo que ela não teve chance de colocar em pauta até o final, porque ela estava começando o governo. A gente está falando de um ano de governo. Para a gente falar que ela mentiu na eleição, a gente tem que esperar os 4 anos e falar, não, ela não fez. 5 anos de governo. Mas Tico, não, eu estou falando do novo mandato, que é o mandato que está em discussão aqui. Que Mas é o mandato a Dilma, quando fez a campanha, ela dizia o seguinte, olha, eu acuso a oposição de, se for eleita a oposição, eles vão aumentar tarifas, vão fazer um ajuste, vão cortar programas sociais, vai ter menos dinheiro para isso, para aquilo. Quando ela assume, ela chama o Joaquim Levy para fazer exatamente Sim, o que ela ia fazer. ela adota exatamente o que a oposição faria no lugar dela. Exatamente. Tentando se conciliar de alguma forma com os setores da oposição, para poder fazer um governo que pudesse saldar os danos que foram causados no governo anterior. De fato, isso é um problema. Eu acho que essa crítica tem que ser feita. Mas eu acho que em momento algum, para a gente poder resolver uma questão como essa, por exemplo, a gente pode colocar em risco a Constituição e a forma como a gente leva a questão da democracia. Então eu queria até perguntar para o Carioca o seguinte, teve uma sabatina aqui na Folha, veio o ministro Carlos Aires Brito, que foi do Supremo Tribunal Federal, e ele um grande juiz, que inclusive ajudou muitos humoristas, muito obrigado. Exato, era um bom personagem. Não, de liberar na campanha, porque não podia fazer... É verdade, na campanha foi eleitoral... Foi o Carlos Aires Brito que... Ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E ele deu uma informação aqui, ele falou o seguinte, que ele lembrou que até saiu no Fantástico isso, em março de 2015, ele foi procurado, ou seja, 3 meses depois, nem 3 meses depois de a Dilma assumir o segundo mandato, ele já foi procurado por alguns setores para dar uma opinião sobre o afastamento da presidente Dilma. Quer dizer, ele falou, então tem aí um cheiro de terceiro turno, né? Sim. Quer dizer, a mulher mal tinha ganho a eleição, assumido, já tinha gente na televisão perguntando para ele se era caso de impeachment ou não. Quer dizer, não tinha ainda a dimensão das pedaladas, etc. Não houve também, então, uma forçada de barra aí? Eu não acredito em forçada de barra, eu acredito em conjuntura. Eu acho que é uma série de fatores que te leva a uma onda praticamente inexplicável. Às vezes você está vendo um jogo de futebol, o cara está jogando tão mal que você fala assim, pô, mas que esse técnico não troca? Vamos conversar, não é possível que esse cara esteja jogando. A forma como estava sendo conduzida a política era tão grosseira, era tão grotesca, a campanha foi feita de uma forma tão grotesca, com aparelhamento, com endividamento para poder aumentar o Bolsa Família, aumentar o esquema para poder ela ser reeleita. E é isso que todo mundo falou, não é possível que, né, com um pouco de bom senso, nós podemos ver que isso foi feito, entendeu? Ganhou com a máquina. Se aparelhou de movimentos sociais. Não, mas até ali, nesse momento, quer dizer, ganhou com a máquina, o que você está dizendo, a gente não sabia das pedaladas. Agora vamos procurar como é que ela ganhou. Peraí, não sabiam das pedaladas. Foi isso que aconteceu. Naquele momento não era momento de afastá-la, então. Sim, como assim? Quer dizer, o que eu estou perguntando é o seguinte, a gente não sabia do tamanho das pedaladas no começo do ano Começaram passado. a farejar, peraí, como é que ela ganhou? O que ela gastou? Como é que pode? E foi aí que aconteceu, foi todo mundo começando a rastrear, entendeu? E aí foi detectado o problema. Um problemão, diga-se de passagem. Bom, eu acredito que a questão foi um terceiro turno. Eu acredito que é uma questão de realmente não conseguir, através das urnas, obter o poder, que foi o que aconteceu, e aí transformar o Brasil, porque, na verdade, se a gente for pautar de forma bem pragmática, a luta não é pelo povo brasileiro, a luta não é pelas pessoas que estavam nas ruas. A gente não pode dizer que as pessoas que estavam na Paulista representam a totalidade do povo brasileiro. O povo brasileiro é muito mais abrangente do que aquelas pessoas que estavam nas ruas na Paulista ou que estavam nas ruas Brasil inteiro. Nos lugares onde houveram as manifestações. Eu acho que a gente tem que levar em consideração o fato de que existe um terceiro turno em andamento, porque ainda não foi concluído, né? Quer dizer, alianças que foram feitas também no passado e que nesse momento se transformaram num pesadelo para o próprio governo, né? E que acredito muito que essa questão toda não está relacionada a nenhum interesse público, efetivamente meu ou dele, ainda que nós discordemos do ponto de vista ideológico.
está totalmente conectado com os interesses particulares daqueles que estão no poder. Porque se houvesse um interesse em tentar resolver o problema do Brasil, da economia, do sistema, existiria um diálogo entre os setores que estão lá dentro para poder dialogar, porque política é diálogo, senão vira guerra. E aí sim a gente tentar fazer os ajustes devidos que eram necessários naquele momento. No momento em que esses ajustes não são feitos, ou seja, que se trava uma economia, que se trava a governabilidade da presidente, porque não se trava com opções, né? Oferecendo pautas para poder tentar remediar os problemas, se pauta com pautas bombas. Se trava com problemas, criando problemas, onerando o governo, onerando a folha, criando problemas. O Bolsa Família é um problema que não pode ser considerado uma questão relevante do ponto de vista de que quando você bota, por exemplo, para votar na mão do Eduardo Cunha o aumento do judiciário, que é um valor muito maior do que o do Bolsa Família, por exemplo, que vai impactar muito mais nos cofres públicos, e você não vê o mesmo levante popular para reclamar desse tipo de atuação. Ou seja, na minha opinião, o impeachment já começa errado quando ele começa na mão de uma pessoa que está usando esse dispositivo para se proteger, que foi o caso do Eduardo Cunha. No momento em que a chantagem dele não funcionou, ele foi e puxou a carta do impeachment. Mas a Dilma colaborou, ela fez uma simbiose com ele ali. Não, a simbiose política consta em todo o sistema que por si só já não funciona bem. A gente está falando de um sistema, né, que é o sistema que trata não só o PT, mas todos os partidos políticos que estão envolvidos. Então, primeiro a gente tem que tirar essa coisa da ótica de mirar só no PT e olhar para um sistema que está contaminado. Porque quando você vai puxar as listas, quando você vai puxar a investigação, quando você vai puxar as questões relacionadas aos crimes de corrupção, que é o motivo que foi levado às ruas para poder mobilizar as pessoas, você vê que todos os partidos estão envolvidos, ou praticamente todos estão envolvidos. Né? Então, nesse ponto de vista, só para concluir, o dispositivo foi puxado por uma pessoa que inclusive foi afastada. Quer dizer, fica a questão, por que o STF não interviu, se está todo aparelhado, no momento em que o Eduardo Cunha já não tinha legitimidade nenhuma para estar puxando um processo de impeachment e conduzindo esse processo de impeachment? Porque foi pedagógico aquilo ali. As pessoas que estavam ali, o Carioca falou, porque o Congresso Nacional está representado pelo povo. Mentira, não está. Cento e poucas pessoas foram votadas diretamente. O regime de proporcionalidade levou a maioria dos outros. Então isso tira totalmente essa legitimidade de estar pelo povo. Não foi discutido em momento algum. E aí você quer tirar uma presidente para poder discutir isso? Quer dizer, por que não vamos discutir essa pauta, por exemplo? Por que não vamos discutir pautas que vão fazer o Brasil andar para frente? Não, vamos discutir a retirada de uma presidente que não está envolvida em crime nenhum. Então eu não estou defendendo o governo, eu não sou advogado do PT. Eu estou discutindo a questão de que há um sistema corrupto, de que o PT participou de fato desse sistema corrupto, que a gente precisa investigar todos os partidos que estão atuando dentro desse sistema corrupto, mas não houve ninguém ali para pautar essas questões. A pauta foi, nós somos contra a corrupção. Mas são contra a corrupção de quem? Só do PT? Porque eu não estou vendo as pessoas nas ruas, por exemplo, para falar das pedaladas do Alckmin. Para falar das questões do trem-salão aqui em São Paulo. Por que a Dilma escolheu o Temer, então, para ser seu vice? Porque dentro da chapa, Carioca, que foi estabelecida pelo governo do Lula, o PMDB, ninguém governa sem o PMDB. Tanto o Fernando Henrique quanto todos os outros governos. O PMDB é hoje o partido mais importante em termos de poder dentro de capilaridade no Brasil. Seja nos estados, seja nos municípios, seja na presidência. Né? Tanto que chegou lá, né? E eles sempre chegaram 3 vezes sem voto nenhum. Com o Itamar, com o Sarney e agora com o presidente Temer. E se você for fazer uma pergunta, já que é por questão de popularidade, pergunta quantas pessoas nas ruas apoiam o governo Temer de fato, são favoráveis ao Temer. Mas ninguém pediu o governo Temer, Tico. Ninguém está pedindo o mas governo vocês estão falando Eu não que é uma assinei, questão de popularidade. Não, eu não estou falando... Também. Não, a gente não quer a Dilma. Agora, quem escolheu o Temer foi a Dilma, mas você foi o quer PT. o Temer. Não é questão de querer, eu não quero a Dilma, que seja o Temer. Qualquer um, então. A Constituição, cara, eu sou legalista. A Constituição diz o seguinte, cometeu, ok, vamos andar, vamos fazer o Brasil funcionar melhor. Não adianta a gente ficar nessa discussão 1 ano e meio. Quanto tempo ficou o impeachment? 6 meses? Nós estamos 6 meses parados. A gente está 1 ano e 4 meses por conta do terceiro turno. Não, estou falando no processo de impeachment. Desde dezembro a gente está, sabe, se arrastando, aí fica aquela, parece Bahia... caindo para a segunda divisão contra o São Paulo já classificado. O jogo para cumprir tabela, tudo bem, seguindo os sistemas constitucionais. Não, mas se você é legalista, você não pode aceitar que um sistema democrático como o que a gente está usando seja transformado num sistema de eleições indiretas. Foi golpe. Você acha foi que foi golpe? Então o Supremo está cometendo golpe. Foi golpe. O Supremo ainda não determinou. O Supremo determinou o rito do impeachment. Não, ele determinou o rito.
ele determina um rito. O rito está Não é sendo igual, você tá seguido. dizendo que o Supremo é golpista, Mas que o Congresso é golpista. Eu estou falando para Todo você mundo que é golpista. a pauta que está sendo colocada, que é a pauta da pedalada, ela é desproporcional no sentido de retirar um presidente por conta desse motivo. Mas é desproporcional, tendo em vista que o grande motivo da atual recessão que está aí, desses 11 milhões de pessoas que estão na rua, é justamente o desequilíbrio fiscal. Porque as pessoas estão olhando para as contas públicas, estão falando, esses caras não vão fechar, essa conta não vai fechar, esse país pode dar um calote na dívida, isso aqui pode virar um caos. Aí nego tira o pé do acelerador do investimento, demite, Não, etc. mas aí a questão O juro toda vai foi pra lua. Não foi a pedalada, a questão foi toda de uma questão. Não, a pedalada não gerou todo esse transtorno. A pedalada foi um gasto de a pedalada dinheiro que não foi um existia. gasto, mas foi um gasto que foi ressarcido. Quer dizer, a foi pedalada ressarcido não, a o déficit pedalada tá aí por conta não, dela. a pedalada por conta do que está sendo julgado, A gente está com esse ela ano uma previsão de retirou 100 bi. ela retirou o dinheiro, né? E depois fez as movimentações para os programas sociais que ela tinha que colocar em dia e depois as contas foram aprovadas pelo... Já que a gente está falando das pedaladas, eu vou mostrar as pedaladas aí para as mostra o pessoas verem o gráfico que é. Esse gráfico aí eu gosto muito dele. O da Folha, né? Que é bem... Isso aí é Não só pode as ser pedaladas. daltônico, hein, Tico? Tem que ver as cores aí, ó. Isso aí são as pedaladas. Então o que é isso aí? Essas linhas aí são de recursos do FGTS, Caixa Econômica Federal, BNDES e Banco do Brasil. Isso aí foram gastos que o governo Dilma fez, a gente vê eles crescendo ali no governo Dilma, para pagar programas sociais, programas como Minha Casa Minha Vida, Seguro-Desemprego e Previdência, sem ter o lastro do dinheiro do Tesouro. A ideia era que o governo, depois que esses organismos aí, Banco do Brasil e BNDES, gastasse, o Tesouro ia lá e ressarcia. O problema é que o país entrou em recessão, não teve arrecadação, esse dinheiro virou déficit. Então a gente está aí com um problema hoje, esse déficit de 100 bilhões de reais. 1% do PIB, né? 1% do PIB. Quer dizer, tem aí, se a gente olhar para trás, Lula 2 para trás, a gente tem pedaladas ali, ó, mas era menos de 0,1 do PIB. Dizem que é Dilma um chegou trâmite a fiscal mesmo, de ajuste, pagava em janeiro. A questão é que aqui a gente está falando de bancos públicos, a gente está falando de questões de interesse social e a gente se a gente for julgar por esse aspecto, a gente não pode ignorar que as pedaladas do FHC, por exemplo, foram para quitar juros de dívida internacional. Quer dizer, eu acho que existe até uma... Mas aí você tem um preceito constitucional, você não pode pedalar. A lei de Sim, você não responsabilidade pode fiscal, pedalar. Então a questão é, se pedalar. não pode pedalar, por que o TCU aprovou as contas dos governos anteriores que pedalaram? Quer dizer, é uma questão de grau, né? Quer dizer, eles estão julgando, na sua opinião, então é o seguinte, todo mundo pedalou, mas pedalou demais, aí... Não, aí a questão é a seguinte, pode se pedalar ou não pode se pedalar? Então, peraí, não pode pedalar, ponto, acabou. Não pode pedalar por motivo nenhum em nenhum grau. Porque assim, eu não posso dar um tiro no carioca, certo? Porque é um crime. Não faz diferença se eu der um tiro ou se eu der 10 tiros no Mas carioca. ela cometeu um genocídio, então. Entendeu? Porque a questão é, não pode se pedalar. Se não pode se pedalar, eu não consigo compreender como é que as contas que foram dos outros governos Então, mas aprovadas para poder chegar até a Mas conta aí da a Dilma. gente volta um pouco no efeito Tostines, né? Porque, na verdade, como a gente já falou aqui, esse processo de impeachment a gente sabe que é um processo político. Sim, por isso Quer que dizer, eu o tô falando. Collor caiu e depois foi absolvido pelo Supremo. É o que eu tô falando. Pois é um processo político. Então não é a questão, não é pedalada, a questão Agora- é a falta de governabilidade. Então agora vamos lá. Vocês dois concordam com isso? Quer dizer, que o sistema político favorece esse tipo de ser imiscuído, né? A direita com a esquerda, um tem que chantagear o outro, viver com essa simbiose que a Dilma viveu com o Cunha, etc. Agora, por que então a direita, a esquerda, a oposição, situação, etc., não consegue juntar forças, vocês são pessoas populares, etc. e tal, para forçar uma mudança no sistema político? Quer dizer, 2013 teve aí, todo mundo falou, porra, agora precisa mudar, precisa de uma reforma política e tal. Cara, passou aquilo, ninguém falou mais nada. Estamos aí hoje com o Michel Temer, Sim. a velha guarda da política brasileira, que todo mundo chama de raposa, investigados e tal, isso aqui. Sim. E ninguém fez nada para mudar o sistema. Porque passa por uma questão de representatividade dentro do próprio Congresso Nacional. Mas então por que E a pressão popular, quando não é feita no local certo, ocasiona esse tipo de problema. Porque se o povo tivesse na frente do Congresso Nacional com a mesma ânsia, com a mesma astúcia, com a mesma força, com os mesmos patos gigantes, com fotos daqueles deputados que estão lá dentro e pressionando para que eles fizessem uma reforma política, com as pautas apresentadas pela sociedade de comum acordo com a direita ou com a esquerda, seja no setor social, seja no setor econômico,
econômico, a gente talvez conseguisse pressionar as pessoas corretas. Agora, não seria o caso de pressionar agora vocês que o mas seu lado que ganhou a guerra? A luta continua, companheiro. Eu não Não, acho a luta que- vai continuar, a luta Eu não vai acho. continuar. Eu não vejo nenhuma motivação de luta quando, por exemplo, ele começa o Ele tá querendo debate. já te colocar na minha boca Não, já. não. Quando Eles são começa assim, o depois debate. que a gente pegar a birra. Não. Pega a birra, Não, porque eles Carioca. adoram dizer que só eles Quando são começou perfeitos. o debate, você falou que havia Só motivos para vocês são comemorar. perfeitos. Só vocês são perfeitos. Vamos fazer uma musiquinha. Não falou que tinha motivos para comemorar? Vamos lá. Claro, o projeto criminoso do poder de se sustentar por 40 anos, eles bolaram, cara. Isso é notório. Será, Carioca? Não, mas quase Se nada. o sistema continua o mesmo, onde foi que mudou? Peraí. O Partido dos Trabalhadores se aparelhou do Estado para poder se E perpetuar no ainda poder. aparelhado pelo Ainda Estado, ele falava foi ele, impeachmentado. usava argumento. E vocês que colocam os outros como... Não, só vocês entendem das coisas. Só as esquerdas entendem o que é político, o que é pobre. Só isso. Mas, Carioca, no lado de quem tomou o poder agora, muitos deles, aí a suspeita é que o mesmo dinheiro que o PT tirou da Petrobras pagou financiamento de campanha Foram desses eles caras. que colocaram esses caras Sim, lá. mas quem Peraí, está lá agora olha se só, beneficiou. Quando você aponta eles, você não aponte a mim, porque na verdade a questão é a seguinte: a gente está discutindo uma questão que é muito mais abrangente do que a questão pessoal. Né? Então eu digo, o fato de que a gente está vendo agora nesse momento é que o sistema continua, esse sistema que é condenado pelo Carioca e que é condenado por todos nós também, ele continua prevalecendo. Ou seja, o dinheiro que abasteceu e que abastece os partidos políticos dentro desse sistema, aonde nós estamos conversando se vale a pena ou não alterar, é o mesmo sistema que vai estar vigente agora. Então não houve mudança efetivamente. As peças não foram, só mudou a peça, o sistema se mantém. Nós temos, o Brasil hoje tem imprensa livre, coisa que o Partido dos Trabalhadores tentaram criar um conselho de jornalismo aí para tentar dar boas notícias, né? Eu acho que nós temos a Folha de São Paulo, o Estado, a Jovem Pan, nós temos veículos, nós temos as pessoas, nós temos a internet. Não é porque a Dilma caiu, porque está tudo resolvido, não. Tem muito trabalho a ser feito. É um primeiro passo. É um primeiro passo importante da democracia. É constitucional, o povo foi às ruas, a rejeição estava grande, a economia destruída, 11 milhões de desempregados. A conjuntura fez com que a Dilma caísse, entendeu? Então, vamos continuar observando, A Dilma vamos não estar caiu, a Dilma foi atentos. derrubada. E outra coisa, A Dilma caiu. A gente tem que levar A em Dilma consideração caiu porque ela que a porque ela caiu, ela não conjuntura- soube, que a- ela não soube conduzir, desculpa, a política. Ela não conversava com o Congresso, ela tomava medidas contra os técnicos do Banco Central que avisavam ela, Dilma, vai dar problema. Ó, vocês estão contra mim, vocês estão contra o meu governo, a minha gestão, e deu no que deu. Então ela é responsável, ela está caindo pela lei de responsabilidade fiscal, artigo 85, inciso 5º. É por isso que ela está sendo julgada. Que não é. Ela está Bom, sendo então, julgada. Então entendeu? a gente tem que esperar que a partir desse momento, de agora, né? Claro, que claro. daqui para frente, Claro. nesse momento, já que isso é o motivo real, de fato, e não o motivo político, né? Porque se é a responsabilidade fiscal, ele está falando da pedalada. Se é a pedalada, então a gente tem que começar a tirar todos os 17 governadores que pedalaram. A gente pode começar, então, já falando do impeachment do Alckmin. Comece o programa. Então eu acho Começa que lá, tem chama que pra galera a pra ir pra própria rua. Folha de São Paulo publicou recentemente que o Alckmin pedalou em 325 milhões, ou um número parecido desse. E eu não vejo a mesma mobilização. Então a questão fica convoca o aparecendo. pessoal pra fazer, eu pô. acho que não, eu não estou botando ninguém para fazer, porque eu não Convoca, sou a meu, favor vambora. desse tipo de procedimento. Eu acho que a gente tem que atuar de acordo com a proporcionalidade da questão, porque senão vai virar uma zona o país. Mas aí eu volto ao Entende? mesmo ponto. A gente já discutiu aqui que a Dilma caiu por um problema político. Quer dizer, se a gente for pegar na letra da lei aí as pedaladas fiscais, a lei de responsabilidade fiscal, etc., tem descumprimento para tudo que é gosto. Sim. Agora, ela caiu porque ela estava sem sustentação no Congresso, a economia está em frangalhos e ela teve um processo político que a derrubou. O que eu queria discutir um pouco aqui com vocês é o seguinte: bom, isso vai acontecer de novo se o sistema político continuar igual. Uma hora vocês podem ter um presidente lá presidencialismo de eleito, coalizão, um né? presidente eleito, que se ele tiver muito mal com popularidade e inventarem ou acharem alguma coisa na lei de responsabilidade, vão tirar o cara também. Então, a minha Depende a quais interesses ele atende. ou o tamanho da popularidade que ele tiver. O que eu estou querendo que vocês discutam um pouco aí é o seguinte: como é que a gente não consegue unir essas forças aí para tentar mudar o sistema, o isso- modelo? Os caras já falam que vão avisar que O vão modelo. quebrar tudo, que já vão parar Carioca, tudo, olha não só, vamos deixar Carioca. governar. Carioca, olha só. Um absurdo que essa mulher fez dentro do Palácio do Planalto, Vamos- colocar aqueles O caras que com parece é o bandeira lá seguinte: dentro. quem ganha com a divisão sério. que há na sociedade São hoje, eles essa mesmos. divisão que a São gente está eles vendo, mesmos. quem ganha é o São eles PMDB, mesmos. são eles, etc. Exatamente. Mas eu gosto da discussão
O debate é importante, Não, mas- Fernando. Sim, é óbvio que Só a esquerda sempre falou, sempre ela ditou a manifestação, ela sempre fez isso como mecanismo. E 3 milhões de pessoas na Paulista é muito significativo. E eles não vão conseguir aceitar e entender que o feitiço voltou contra o feiticeiro. Carioca, as pessoas Entende? estavam na Por que na que só a Paulista? esquerda ela pode fazer? Só ela tem legitimidade para protestar? Não, de forma alguma. A democracia é para Para. todos, a então, rua é para pronto, todos. o povo Mas pediu, mas o a povo- rejeição tá aí, o desemprego tá aí, caiu politicamente, Mas isso é a constitucional. questão não é a questão, é a pauta. É isso que a gente está tentando discutir. Que ela não teve. Não é a A pauta dela foi se Mas defender. jogo Carioca, jogado, a jogo questão- jogado. Dá a para questão fazer não- manifestação 2.0, quer dizer, mudar o foco agora. Em vez de ficar Não há brigando... pautas. É isso aí o Não, é isso que eu tô problema. A gente não perguntando. consegue Então, juntar Fernando, a eu pauta. acho que assim como a Dilma teve em 2010, aquela aceitação incrível, né? Que ela virou a faxineira, né? Dos corruptos dentro dos ministérios. Economia crescendo. 7,5%. Pô, o povo apoiou. Não há uma conjuntura internacional nessa história? A gente está discutindo um Brasil fora do contexto do Que cenário conjuntura internacional. A Dilma rifou o Ministério de Relações Exteriores. Não há. Pô, Não há ela uma rifou, não influência teve internacional economia internacional na zero. questão aqui. O Brasil A questão, esse argumento da Dilma de que... Não estou usando o argumento da Dilma, não. Estou falando, não há uma questão tá usando- internacional. você está usando o argumento não, da eu economia? estou perguntando se não há hoje no mundo uma questão onde existe uma Guerra crise... Fria, ele não acredita. Não estou indo para Guerra Fria. A gente não pode discutir política sem a gente discutir a Mas questão geopolítica. vamos olhar para os números, então. Vamos olhar para os números. Do ano passado, o Brasil caiu 3,8% do PIB. O mundo cresceu 3,2%. Um país muito parecido com o Brasil, que foi o México, cresceu 3,5%. A média dos emergentes, 4%. O Brasil caiu 4%. Quer dizer, uma distância de quase 8 pontos aí entre o que os emergentes cresceram e o Brasil. Quer dizer, a crise internacional, ela vem desde 2007, mas não é motivo para o Brasil. É uma crise interna, né? Não, a crise interna é confiança. uma Marolinha, crise interna. a É uma Marolinha. crise, a crise interna é uma crise política que se desestabilizou para a economia e que, assim, gerou, obviamente, um problema que é o problema da recessão que a gente está vivendo. Isso aí é claro, está muito claro para todo mundo. Certo? Agora, a nossa discussão hoje é quais os caminhos que o Brasil está adotando para poder sair desse modelo. E os caminhos que o Brasil está adotando não são caminhos que, na minha opinião, ao meu ver, e nem na opinião da grande maioria da população, são os caminhos que foram pleiteados nas ruas. Não foi esse o pleito. Mas é constitucional, Não foi, Tico. não, mas eu tô falando O Temer assumiu é constitucional. o pleito. Foi a Dilma que escolheu o vice. Não tô falando disso, assim? Carioca, eu tô falando o pleito, a pauta era o quê? Qual era a pauta que levou as pessoas à rua? Qual que era o grande chamariz das ruas? Corrupção. Economia. Corrupção. Corrupção. Sim, corrupção. Corrupção era a pauta que levou as pessoas à rua. As Funcionalidade pessoas estavam lá política. na rua dizendo que estavam lutando contra a corrupção. Não tinha pauta econômica lá, de reforma tributária, de reajuste de algum setor, não existia essa Mas pauta. vocês tinham aliados, Não, 80% da base Calma, do calma, governo. calma, E por que calma. vocês não fizeram em 13 anos? Calma. Foram Porra. feitas muitas coisas em 13 anos que vocês têm que reconhecer que foram feitas. Sim, vocês Né? compraram todo mundo. Não comprou todo mundo, tanto Imagina. não comprou todo mundo que saiu, a Dilma saiu no impeachment agora. Se tivesse sido aparelhado todo o sistema da maneira como você colocou, o próprio STF teria blindado ela, e não blindou. Então o que eu estou falando é o seguinte, a pauta, que é a discussão que levou o público, as pessoas das ruas, é uma pauta que tinha como viés principal a questão da corrupção, onde se envolveu a questão da Lava Jato, onde se envolveu a questão das doações de campanha, onde se envolveu a questões relacionadas à forma como foi conduzida o processo eleitoral, e tudo isso estava em pauta. Corrupção. Corrupção de quem? Porque a corrupção ela só é do PT? A corrupção só está... A conjuntura, vocês estavam com o poder na mão, com a máquina, e fizeram dela um frangalho, destruíram as instituições, tentaram O Carioca, destruir, a Dilma não é tentaram- monarca. Hã? A gente não vive numa monarquia. Mas o Lula vocês tratam como rei. Não, mas a Dilma não porra. é uma monarquia. A gente Porra. não vive numa monarquia. O A gente rei- não pode pegar uma peça Não, e só olha porque só. o sistema não está funcionando e não está Aí, indo bem, e o substitui, PT porque isso o bota PT se a aparelhou, democracia em risco. se aparelhou, colocou botou muito dinheiro nos sindicatos, nos movimentos sociais, como uma forma de, olha, vamos trabalhar, não vamos fazer barulho, vamos manter uma estabilidade aqui. E não fez as reformas que tinham que ser feitas. Vocês tiveram a base. 13 anos vocês ficaram... Que base? Foram feitas várias reformas. Imagina, o Congresso Nacional. Eu não vou ficar Tava aqui, na mão. Eu não vou fazer E não aqui fez. o papel de advogado do PT. Desculpa, não é o meu papel. Agora, eu não posso negar que os negros entraram na universidade, que as cotas favoreceram uma série da população que não tinha acesso, que o ProUni ajudou uma série de estudantes, que o mais Ninguém tá médicos, discutindo que isso. o mais médicos Ninguém tá atendeu. Então, discutindo não, a gente está isso. discutindo. Se a conjuntura são 13 anos, Não. a gente tem que falar dos avanços. Vamos falar dos avanços.
Claro que sim. A gente tem que falar dos avanços. Porra, teve avanços. Então por que esses avanços não são reconhecidos? Não são ponderados na hora que a gente vai julgar uma situação ou não? Mas o ponto é outro, a discussão é outra. O ponto é outro A porque discussão vocês está aqui, estão ó. colocando Menos dentro 4%, da 8%. 8% dos E quais são as eleitos. propostas que Essa é vocês a têm pergunta. para mudar? Quais são? Que minhas propostas? Não, Eu a sou proposta é Temer. que a rua está Vocês que oferecendo. nos deram o Temer de presente. Não. É o que estava aí, Quais estava uma são vergonha. as propostas que as ruas apresentaram? As ruas apresentaram uma única proposta: combate à corrupção. Agora, você disse agora que vocês deram o Temer de presente. Então, o Temer agora é o presidente do Brasil. Certo. Interinamente, vai ser ainda, o julgamento vai para frente ainda, etc. Como é que você está... A gente já começou falando sobre isso, eu queria elaborar um pouco em cima disso, né? Quer dizer, a gente tem aí num primeiro momento, uma expectativa de que venham medidas econômicas que não vão ser populares. Hoje, até o Henrique Meirelles, que é o ministro da Fazenda, disse que não está descartado CPMF? aumento de imposto, porque você vai ter que ver as contas, etc. Claro. Como é que essa ala do país que foi contra a Dilma, etc., deveria reagir agora a essas determinadas eu acho que o brasileiro ele vai esperar. Eu acho que o momento agora é esperar. Não adianta ficar gritando histérico, entendeu? Numa mudança de governo. Assim como a Dilma em 2010... O povo esperou, vamos ver no que dá, agora tem que esperar e ver no que vai dar. 2 anos realmente é muito pouco para se fazer, para resolver o problema, porque as esquerdas vão usar isso, né? Como em 2 anos, o cara não fez nada. Inclusive até eu entrevistei o Padilha, cineasta lá na Jovem Pan uma vez, e perguntei para ela sobre a reeleição, faltava 1 ano, eu falei assim, mas cara, Padilha, quem que você quer que ganhe no Brasil? Eu quero que ganhe a Dilma. Eu falei, mas por que você apoia a Dilma? Ele, não, eu quero que ela colhe o que ela está plantando. Porque se o Aécio ganha, imagina o que o Aécio ia ouvir. Imagina o culpado. Peraí. O culpado seria o Aécio Neves, entendeu? Então, foi até bom, de certa forma, a Dilma ter ganho para o Brasil poder comprovar o que vinha sendo feito com o país. Entendeu? Então, isso é importante. Agora, eu acho que as pessoas de bom senso, né? Bom senso é uma coisa importante. É esperar. Vamos aguardar e vamos ver. E agora caminhar para reduzir danos. Acho que o Brasil agora, o caminho é reduzir os danos. O que há de bom no que está ruim. Entendeu? Eu, sinceramente, eu acho esse discurso muito bonito no sentido de tirar o corpo fora da responsabilidade. Porque, na verdade, não foi usado esse discurso de bom senso, de conciliação, no momento em que eram necessários esses ajustes que vão ser feitos agora. Então, por que esses ajustes agora são aceitáveis e antes eles não foram? Por que a Fiesp inflou um pato gigantesco aqui no meio da Paulista, entendeu? Porque não queria pagar o pato da CPMF e os patos dos impostos que vão ser colocados. E estão aí agora aceitando que a gente tem que fazer essa conciliação e vamos tentar esperar para... Não faz sentido para mim. O que vão fazer com esse pato? Não faz sentido para mim. Quem está pagando esse pato? Porque a questão do Temer no poder, ela passa também por modificações nos direitos trabalhistas. Ela passa também por privatizações, ela passa também por ajustes nos programas sociais, ela passa também por desindexação do salário mínimo, ela passa por uma série de medidas que vão atingir uma população que até então não está alheia. Porque quem estava aqui na rua, a gente não pode dizer que a periferia, por exemplo, está na rua. A gente não pode dizer, por exemplo, que as pessoas mais pobres estão nas ruas. Para pagar por ônibus e ir na manifestação. Não, mas elas podem fazer manifestação nas suas áreas. E essas bravo, manifestações ruim, não cara. aconteceram. Então a gente tem que tentar tomar muito cuidado com a forma como a gente trata desse assunto, porque a gente não pode só usar isso como conveniência da ação que a gente tomou de tentar destituir uma presidente dentro de um processo que é um processo altamente questionável. E agora, nesse momento em que o Temer entra com uma série de ministérios extremamente conservadores e com pessoas Por exemplo, a gente tem no Ministério da Justiça, agora, o secretário de Segurança de São Paulo, que era secretário de Segurança de São Paulo. Aí, um homem que colocou a polícia para dar porrada nos estudantes. Os estudantes quebraram tudo. Não, os desculpa. estudantes não quebraram 3 tudo, milhões, não. A manifestação da Paulista. Os estudantes Quebraram a não quebraram Paulista? Tudo, não. Fernando. Os estudantes não Foi quebraram nada. Eles não foi? ocuparam as escolas. Pacificamente é Eles possível ocuparam as mudar. escolas. Sem Você é quebrar, contra sem a black manifestação bloc. dos estudantes? Eu sou contra black bloc. Mas não tinha black bloc Mas nos o PT, as esquerdas têm a Não, eu mania tô de aparelhar as falando- eu tô faculdades falando com dos estudantes, não tô falando professores do fazem PT. da sala de aula diretório político. Bom, aí Você me fica desculpa. complicado quando a gente está falando de É uma verdade. situação e muda para um outro contexto. Aparelhamento, o PT, as esquerdas gostam de aparelhar Carioca, até as salas de responde a aula. pergunta. Até as salas de aula. Responde a O pergunta. estudante sai o quê? Revoltado. Olha, Responde a cara, pergunta. eu não vou perdoar Tinha black Marcelo bloc nos Freixo, estudantes? não vou perdoar as esquerdas do Rio de Janeiro pela morte do Andrade lá, Tinha do black cameraman do bloc, Band. tinha black bloc. É imperdoável. Tinha black bloc nos estudantes. Essa galera matou o câmera da Tinha Band. black bloc nos estudantes. Matou um parceiro nosso Tinha lá da black Band. bloc nos estudantes.
Mas não, quase nada, Tinha ninguém. ou não tinha? Claro que tinha. Tinha Black Bloc no Claro, estudante? e Foi eram os feito estudantes algum do Black registro de Bloc. Black Bloc nas manifestações dos Cara, estudantes? vocês mataram câmera Não, na não, não, Band, vocês com não. fogos de artifício, Vocês não. as esquerdas do Rio de Janeiro, Não. TSTU, Não. toda aquela galera O Black lá. Bloc não tem nada. O Black Bloc é um movimento que galera é incitada uma pela tática. família mataram, não é o câmera da Band, movimento. um companheiro Tinha de Black trabalho, Bloc desculpa, entre os Tico. estudantes? Eu não sei. Alguém viu algum Black Não, Bloc não entre os tinha, estudantes? não Não tinha. Caetano Veloso é Black Bloc. Não. Olha só, vamos falar de coisa séria, porque tem Tô falando de coisa séria, tem estudantes cara. presos agora, nesse momento, por uma invasão determinada pelo Alckmin, para poder retirar as ocupações que estão acontecendo. Então você não vai tratar os estudantes dessa maneira. Presta atenção. Não vai tratar. Ocupar. Não vai tratar. Ocupar. Não. Assembleia Legislativa, Agora você me vai, desculpa. você vai ouvir agora. Me desculpa. Você vai ouvir, por favor. Não tinha Black Bloc entre os estudantes. As ocupações foram pacíficas, o que aconteceu foi um movimento legítimo de pleiteamento para poder ter uma CPI da merenda e eu não vi você falar absolutamente uma palavra contra isso. Cara, você nem viu. Pergunta lá a entrevista que eu fiz com o Geraldo Alckmin na Entendeu? Jovem Pan. Eu botei ele contra a parede. Eu quero saber onde é que estão os Black Blocs dos estudantes. A manifestação do MPL não tinha Black Bloc. Eu tô falando dos estudantes. Pega as imagens, pega as fotos da Folha Eu que você estou vai falando, ver. por que você está fugindo do assunto? Eles se infiltraram junto com os estudantes. Eu estou- Me desculpa, Não, o não, movimento não, Passe não. Livre e Black Bloc andaram juntos. Olha só, uma coisa é E uma quando coisa. tinha manifestação do outra MPL, coisa é outra coisa. tinha Black Bloc. A manifestação do MPL, que aconteceu em 2013 e que desencadeou para toda a manifestação. Tinha Black Bloc só um lá na sua minuto, base. Só um minuto. Pra gente poder discutir de uma maneira ordenada, senão a gente vai virar briga de boteco aqui. Eu não vim É um aqui. fla-flu. E nem você para poder fazer boteco. Todas as entrevistas que eu vi aqui houveram respeito entre os lados que estavam discutindo. Então, quando eu estiver falando, você espera para eu poder concluir, aí você faz a sua retórica. Então, a questão é a seguinte: a questão do MPL começou com o movimento Passe Livre lá em Porto Alegre, se desencadeou para São Paulo, por uma questão da repressão forte da polícia de São Paulo, acabou desencadeando para não só pelos 20 centavos e foi uma primavera brasileira que era aos moldes da primavera árabe que não deu certo. Por quê? Porque não tinha pauta. Porque era todo mundo junto na rua com a insatisfação de crise de representatividade. Os Black Blocs entraram naquele momento, nos momentos em que havia algum tipo de conflito. Porque é importante a gente ressaltar o que é o Black Bloc. O Black Bloc é uma tática anarquista, ela não é de direita e nem é de esquerda, é uma tática anarquista que é usada, que foi concebida na Alemanha, na época dos movimentos populares da Alemanha, onde a polícia vinha fazer algum tipo de repressão, e aí os Black Blocs, que são as pessoas que estavam, para não serem identificadas, reagiam de forma violenta. Ninguém é a favor Você é contra a disso. polícia, cara? Ninguém é a Você é favor contra a disso. polícia? Eu estou falando agora. Você é contra a polícia? Ninguém é a favor disso. Não, você é contra a polícia? Não, óbvio que não. Eu estou falando que ninguém é a Eu não sou favor contra a disso. polícia, não. Agora, a questão é o seguinte. Parece que a polícia é um vilão. Não subverte o que eu estou falando, não. Subverto não, você que tá dizendo. Não, eu não estou falando de nada. Estou explicando uma situação, A você não deixa nem polícia, concluir. Tudo a polícia. Eu não Só falei tem de anjo. polícia. Não falei de Só polícia. tem estudante anjo ali. Eu não falei de Porque ali não é polícia. estudante. Aquilo ali não é estudante. Aquilo ali é gente amando de alguém. Bom, eu posso Entendeu? concluir ou não? Pode. Fala, depois ele fala. Vou Tá, concluir. rapidinho. Vou concluir. Então aconteceram as manifestações de 2013. Ponto. Aquelas manifestações foram uma crise de representatividade. Tinha esquerda, direita, pró-militar, marcha da maconha, LGBT, todo mundo na rua. Esse é um ponto. A falta de identificação do poder público, de modo geral, governadores, prefeitos e presidente, naquele momento de poder tentar conseguir entender o que era aquela movimentação, foi sim um fator que influenciou, por exemplo, no problema que a Dilma está vivendo hoje. Agora, a gente não pode pegar e descontextualizar a ação dos estudantes de São Paulo, que é sobre isso que eu estava falando agora, que foi uma ação ordeira, que foi uma ação que não criou nenhum tipo de tumulto, não teve quebra-quebra, não teve black bloc, não teve absolutamente nenhuma questão. A invasão na Assembleia Legislativa de São Paulo foi uma invasão para poder tentar forçar uma CPI, para poder investigar o crime das merendas, ou seja, é seletivo. Quando é feito em direção a algum membro do PSDB ou ao governo de São Paulo, porque vocês falam, porque tem que ter, como é que vocês dizem? Diversificação do poder, né, no Brasil para poder se configurar como democracia. Há 20 anos o PSDB está no poder aqui. E não acontece nenhum tipo de mobilização no sentido de cadê a CPI da merenda? Os estudantes estão presos, foram presos hoje, estão presos dentro de 3 ou 4 delegacias. A mando de quem? Então eu quero saber que tipo de seletividade é essa. Deixa o Carioca falar agora. Existe uma coisa chamada lei, e a lei tem que ser cumprida. Doa quem doer, correto? Eu vejo, eles falam de polícia como se fosse criminoso. A polícia não é criminosa, cara. O policial é pobre, bicho. O policial ganha mal. O policial tá ali para defender a população. É o Estado defendendo a gente.
Não, é sério, cara. Defendendo a gente. Eu conheço quem, vários Carioca? policiais. Deixa eu- Quando roubam a tua casa, você liga pra quem? Pros teus amigos ou pra polícia? Eu ligo pro Batman. Ah, você liga pro Batman. Provavelmente você vai ligar pro ligo pro Batman. Batman. Cara, a polícia tá aí. São pessoas honradas. Eu conheço várias pessoas da polícia que são pessoas... E quem falou que é desonrado? Você que fala, a polícia, sempre coloca essa... Não, essa... eu falei que Peraí, houve uma agora você vai repressão ouvir da eu falar. polícia. Agora você vai ouvir eu Não, falar. mas não distorce o que eu falei, não, agora por favor. você veio falar. Por Agora você vai favor, ouvir não eu distorce o falar. que eu falei, não. Agora você Não ouve o que eu vou distorce, não. falar. Eu fiquei quieto, agora você vai Mas não ficar quieto distorce o aí. que eu falei, não, que eu não falei de polícia em momento algum. Imagina, quase Eu falei nada. que houve uma repressão, eu não julguei o caráter da polícia. Cara, olha só, se você vai Se é invadir... boa, se não é, não se é. você vai invadir, invasão, não é assim, não Invasão pode invadir. não, é ocupação. Há uma diferença muito grande. Há uma Cara, diferença. deixa eu falar uma Você coisa. é contra os estudantes, é isso? Não sou contra estudante, Ah, tá, até porque porque eu já parece. fui um. Parece Não sou sim. contra. Eu sou Diz contra para- baderneiro. Que baderneiro? Tem muito baderneiro. Tem. Que se diz Na rádio estudante. também tem um monte de baderneiro. Entendeu? Tem Deixa muito eu falar, estudante. Tem muito estudante aí que tá na UBS com 35 anos, 30 anos de idade. Pô, o UBS é secundário, tá entendendo? Usa-se isso muito, o PCdoB, o PCB. Esses partidos, eles usam isso como um instrumento para poder se articular. Entendeu? Utilizam-se do estudante para poder dizer o que quer. E não é bem por aí. Entendeu? Eu não sou contra a polícia, eu sou a favor da polícia. A polícia militar é o Estado. A polícia é o Estado. Quando acontece alguma coisa, você liga pro 90, bicho. Agora, não pode ocupar uma assembleia legislativa, entendeu? Eu acho... Não eu- pode ocupar a fazer. assembleia, não pode. Não pode. Mas pode, então, roubar merenda. Cara, também não, cara. Então como é que Quem você tá dizendo faz, que eu tô falando que tem que como roubar é que você merenda? força uma CPI se você não tem maioria dentro da Cara, Assembleia? mas não tem que ocupar. Vai Ah, ter não? a CPI, Faz tem como? que ter a Entrega CPI, flores tem que pro cobrar. governador? Tico, você está distorcendo os fatos, cara. Tem que ter organização. Se invadir, tem que retirar. O juiz manda retirar por quê? Porque é ilegal. O juiz Porque analisa é a questão ilegal. Então, deu a reintegração e o de governo do postos estado da aí, Câmara. pelo que eu vi... Não foi, eles... não foi feito hoje. Vamos, deixa eu organizar aqui uma coisa. Entendeu? Uma outra pergunta que tem a ver muito com o que vocês estão falando aí. A gente viu aí nos últimos meses uma ascendência aí de algumas figuras políticas aí, né? Por exemplo, a gente teve aí o Jair Bolsonaro, deputado federal. Certo. Teve lá no discurso dele na Câmara dos Deputados, disse que, enfim, fez uma exaltação ali, o que ele chamou de algoz da presidente Dilma Rousseff, em homenagem a um torturador. Bom, fato é, o Jair Bolsonaro, na última pesquisa Datafolha que a gente deu aqui, ele saltou de 4% para 8% nas intenções de voto, dependendo do cenário, e nos estratos mais ricos da população, nos mais ricos, ele chega a ter 20%. Quer dizer, eu queria uma análise de vocês aí. Enfim, a gente sai de 13 anos de esquerda, né? Como a gente sabe, que o Tico aí colocou, pautas de inclusão, etc. E agora tem aí parece que o pêndulo indo para a direita, né? Como é que vocês avaliam isso aí? Posso falar? Eu sou contra o Bolsonaro, eu acho que ele foi muito infeliz na sua colocação, né? Inclusive o citado torturou a presidente, acho que foi uma provocação pessoal dele com a presidente Dilma Rousseff, né? E assim, eu acho, por isso que eu também sou contra o que a rede quer, que é eleições já. Abre precedente para esse tipo de... Aparecer um doidão, entendeu? Como o Batman, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que continuar seguindo a nossa carta, a nossa Constituição. Vamos seguindo a Constituição e assim vamos andando. Se tiver que reformar aqui ou colar, tem que ser dentro da Constituição, é por isso que o Supremo está aí. E é muito importante nós termos as instituições fortes, como o Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Mas ela não estava aparelhada? Quem falou que ela está aparelhada? Você. Eu falei que o Supremo Falou está que o aparelhado. PT aparelhou tudo, as instituições todas. Então, tentou. Ah, tentou, entendi. Então Tentou. tentou, não Mas o conseguiu. Supremo é livre, né? A partir do momento que o presidente coloca lá, ele Mas pode era tomar a decisão aparelhado. que ele quiser. Entendeu? Mas então, eu acho assim, que a gente tem que continuar seguindo a Constituição, continuarmos atentos. Sou contra eleições já. Eu acho que abre precedente para esse tipo de coisa aí. Isso me assusta. 20% de Bolsonaro, 8%. A gente abre para esse tipo de coisa. Porque a Marina, afinal de contas, ela quer fazer o gol sem goleiro, né? Ela tá louca para fazer o gol sem goleiro. Entendeu? Bom, o que eu tenho para dizer é o seguinte, primeiro que eu não tenho absolutamente nada contra o trabalho da polícia no sentido de proteção do cidadão. Bolsonaro é uma representatividade militar, né? Então eu quero deixar bem claro isso, porque as minhas palavras foram, de certa forma, subvertidas dentro do contexto que eu estava colocando em relação à defesa dos estudantes e vou continuar defendendo os estudantes. Agora, eu acho que o Bolsonaro é uma figura que representa o extremo mesmo da direita.
né? E eu acho que o Brasil não é um país de extremos. Eu acho que aquelas pessoas que estavam nas ruas, inclusive, são pessoas de centro. A grande maioria do povo brasileiro não tem sequer um viés ideológico bem definido. Ela é uma população que tende a querer os serviços públicos sim funcionando, ou seja, não tem tanto essa questão do Estado mínimo que se prega, mas também ela quer que funcione de alguma maneira para as classes médias e para as classes mais ricas uma boa indexação junto com o mercado para que eles possam ter os seus rendimentos garantidos. Eu acho que o Bolsonaro não representa absolutamente nenhum setor dessa sociedade, que não só os setores altamente conservadores e reacionários, que não enxergam, na verdade, dentro dessa crise de representatividade, alguma outra função. O Bolsonaro é um cara muito bom de falar aquilo que qualquer pessoa que não tem um comprometimento pode falar. Né, que é falar a respeito de uma série de questões que você, num boteco, você vai falar e ele fala isso dentro do Congresso Nacional, de forma muito equivocada, inclusive. Mas eu não vejo no Bolsonaro uma representatividade, eu tomara que eu esteja certo, né, e que a gente não esteja enganado, no sentido de amplo de poder disputar a presidência do Brasil. Eu acho que no primeiro debate, com qualquer candidato, que seja Marina, o Ciro, o Lula, qualquer um, Aécio, o Serra, o Alckmin, ele não vai ter condição intelectual, inclusive, de conseguir coordenar uma questão econômica, uma questão social, uma questão que não seja só levantar arma e atacar os outros, que é o que ele propõe. É o Trump brasileiro. O Bolsonaro, ele é um Frankenstein do ódio. Ele consegue juntar as pessoas pelo ódio. É o ódio contra o negro, claro. É o ódio contra o homossexual, é o ódio contra a mulher. Não estou dizendo que o Bolsonaro tenha o ódio contra o negro, contra a mulher, mas ele junta pessoas que têm esse ódio. Então, quando ele junta coisa comum. Isso, quando ele junta isso, ele se transforma no Frankenstein do ódio. E esse Frankenstein do ódio é muito perigoso no sentido de que no momento ele pode perder o controle. Tem alguns cientistas políticos que acham até que é bom que exista uma figura assim, porque deságua ali, entendeu? Não fica esse ambiente difuso, você sabe onde é que está o suposto. Como o João Willis também não é legal, como o João Willis não é legal, são os extremos, né? Não, mas a gente não pode comparar o João Willis que defende direitos com o Bolsonaro que ataca direitos, né? Não, mas é que para onde deságua aquele Sim, eu acho que os extremos também. Eu acho que os extremos, eles são importantes nesse sentido, a gente poder identificar. Mas há extremos que lutam por direitos, que é o caso do João Willis, que luta pelos direitos dos LGBTs, e há extremos que lutam contra os direitos. Ou seja, você comparar uma pessoa que luta por direitos com uma pessoa que luta contra os direitos é uma comparação um pouco esdrúxula. Até porque o João Willis não é candidato à presidência e nem deveria estar entrando nesse assunto porque a gente está discutindo o Bolsonaro. Fla-Flu, a festa de todos, dos torcedores ilustres e da multidão empolgada.